Capítulo 7. O reino da lei na educação. Senso comum e boas intenções. Além disso, embora este cultivo físico do cérebro possa ser apenas a base da educação, o seu método indica que deve ser o método de toda a educação, isto é, um progresso ordenado e regulado sob a orientação da lei. A razão pela qual a educação impacta tão menos do que deveria é apenas esta, que em 9 a cada 10 casos, pais sensíveis e bondosos confiam demais em seu bom senso e em suas boas intenções, esquecendo-se que o senso comum deve empenhar-se arduamente para instruir-se na natureza do caso e que esforços bem intencionados valem pouquíssimos se não forem conduzidos em obediência às leis divinas, que devem ser lidas em muitos casos não na Bíblia, mas nos fatos da vida. Vidas conscientes da lei são frequentemente mais irrepreensíveis do que as devotas. É uma vergonha para pessoas crentes que muitas, cuja maior confissão é que não conhecem e, portanto, não creem, apresentem vidas mais irrepreensíveis, mais livres de falhas, de temperamento e do vício do egoísmo do que muitas pessoas sinceramente religiosas. Isso é um fato que vai confrontar as crianças vez por outra e para o qual elas vão pedir explicação. Ademais, esse fato terá ainda mais peso se isso as confrontarem pessoas que elas não podem senão estimar e amar. Mais peso do que todo o ensinamento doutrinário que tiveram em suas vidas. Isso me parece um perigo ameaçador para aquela confessa dependência e lealdade ao Deus Todo-Poderoso que nós reconhecemos como religião. Não a maldade, mas a bondade de um mestre que se recusa a admitir tal dependência e lealdade a Deus. Minha percepção desse perigo é meu motivo para oferecer o pouco que tenho a dizer sobre o assunto da educação. Meu senso do perigo e a certeza que sinto de que não se trata de um perigo tão grande assim, mas com o qual os pais de classe refinada são competentes para lidar. E são precisamente as únicas pessoas capazes de fazê-lo. Mente e matéria são igualmente governadas pela lei. Quanto a esta moralidade superior de alguns não crentes, supondo que a admitamos, a que ela equivale? Somente a isso, que o universo da mente, assim como o universo da matéria, é governado por leis divinas não escritas, que a criança não pode soprar bolhas de sabão ou raciocinar em seus pensamentos vacilantes a não ser em obediência às leis divinas, que toda segurança, progresso e sucesso na vida vem da obediência à lei, às leis da ciência mental, moral ou física, ou daquela ciência espiritual que a Bíblia revela. Que é possível averiguar leis e guardá-las sem reconhecer o legislador, e que aqueles que averiguam e guardam qualquer lei divina herdam a bênção devida à obediência. Qualquer que seja a sua atitude para com o legislador, da mesma forma que o homem que sai ao brilho do sol é aquecido, embora possa fechar os olhos e recusar-se a vê-lo. Por outro lado, que aqueles que não se esforçam para estudar os princípios que governam a ação e o pensamento humano perdem as bênçãos da obediência a certas leis, embora possam herdar as melhores bênçãos que vêm de uma reconhecida relação com o legislador. O antagonismo à lei exibido por algumas pessoas religiosas. Essas últimas bênçãos são tão indivisivelmente satisfatórias que frequentemente o crente que as aprecia não deseja nada além. Ele abre a boca e respira pelo deleite que tem na lei, é verdade, mas somente a lei da vida espiritual.
Em relação às outras leis de Deus que governam o universo, ele às vezes adota uma atitude de antagonismo, quase de resistência digna de um infiel. Não significa nada para ele ter sido feito de forma assombrosa e maravilhosa. Ele não se importa em saber como funciona o cérebro, nem como a essência mais sutil que chamamos de mente se desenvolve e se aprimora em obediência às leis. Há mentes piedosas para as quais um desejo de olhar para estas coisas tem cheiro de incredulidade, como se fosse desonrar o Todo-Poderoso perceber que ele exerce as suas obras gloriosas por meio de leis gloriosas. Eles não querem se envolver com outras leis, exceto as leis do reino da graça. Entretanto, o não crente que não procura nenhum auxílio sobrenatural se põe a descobrir e a se conformar a todas as leis que regulam a vida natural, físicas, mentais, morais. Todas as leis de Deus, de fato, exceto aquelas da vida espiritual, da qual o crente se apropria com sua herança, como sua herança peculiar. Mas estas leis que são deixadas a Esaú também são leis de Deus. E a observância delas é atestada com tais bênçãos que os filhos dos crentes dizem: veja, como é que aqueles que não reconhecem a lei como divina são melhores do que nós, que a reconhecemos? Os pais devem se familiarizar com os princípios da fisiologia e da ciência moral. Ora, os pais crentes não têm o direito de lançar esta dificuldade crucial sobre seus filhos. Eles não têm o direito, por exemplo, de orar para que seus filhos se tornem confiáveis, diligentes e honestos, enquanto negligenciam se familiarizar com os princípios da ciência moral, cuja observância guiará na confiabilidade, diligência e honestidade de caráter. Por isso também é a lei de Deus. Veja, não estou dizendo que os guiará no conhecimento de Deus, a coisa pela qual mais vale a pena viver. Nenhuma ciência mental e nenhuma ciência moral se empenha em revelar isso. O que eu defendo é que essas ciências têm o seu papel na educação da raça humana e que um pai não pode ignorá-las impunemente. Meu esforço neste e nos próximos volumes da série será esboçar mais ou menos um método de educação que, enquanto repousa sobre uma base da lei natural, possa esperar sem presunção herdar a bênção divina. Qualquer esboço que eu possa oferecer neste curto compasso será muito imperfeito e muito incompleto, mas uma sugestão aqui e ali pode ser suficiente para colocar pais inteligentes em linhas proveitosas de pensamento no que diz respeito à educação de seus filhos. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Qual deve ser o método de toda a educação? 2. Por que o bom senso e as boas intenções não são suficientes? 3. Como podemos responder ao perigo para a religião decorrente da vida irrepreensível de algumas pessoas não religiosas? 4. Explique a moralidade superior de tais não crentes. 5. Mostre que toda a observância da lei traz sua recompensa. 6. Mostre que os pais não devem criar dificuldades cruciais para seus filhos. 7. Por que os pais devem estudar a ciência mental e moral?